Bom, gente, boa noite. Boa noite. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor demonstrado, derramado por nós naquela cruz maldita. Te adoramos, adoramos o Teu Filho, adoramos o Teu Espírito Santo e queremos neste momento, Pai, da Tua iluminação para que entendamos e reflitamos sobre a Tua Palavra de maneira que venhamos a protestar contra o secularismo religioso. Assim te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, esse ano inteiro, em comemoração dos 500 anos da Reforma, a gente tem protestado contra alguma coisa em cada estação. E aí hoje, a gente vai protestar sobre ou contra o secularismo religioso. E aí por isso, ou para isso, eu começo com a pergunta, querendo ouvir de vocês o que vocês pensam ser ou que já ouviram falar sobre secularismo religioso. Na medida do possível, tentar apresentar uma definição para isso, que às vezes a gente ouve bastante, a gente não sabe definir muito bem. Então, palavra com vocês. O que seria então secularismo religioso? Pode chutar? Pode. Deus são as energias, esse tipo de coisa. Eu tentando estar, por exemplo, secular, entender pessoas que não são cristãs. Religioso tem uma certa religiosidade, mas não é uma coisa pessoal, é uma coisa distante, só leva quando tem problemas, alguma coisa assim. Então, tipo, para ele é como se fosse uma energia, algo assim, sabe? Para ele se conectar e tal, mas nada muito pessoal. Chutei. Pá! Tá bom. Alguém concorda com o chute do People? Acha que é outra coisa? Secularismo religioso. Vocês entenderam o que o People falou? Alguém concorda? Discorda? Então, é que eu acho que tipo, é difícil de você não tem muito tempo para falar para formar uma mensagem que é essa, né? É um termo que é um termo que você deveria ser muito. Mas eu suponho que o que você esteja querendo falar sobre o secularismo religioso seja mais tipo dentro da própria religião cristã e tudo mais. Tipo, a tomada de o próprio cristianismo receber alguns pressupostos que não são cristãs. Trazer alguma coisa da igreja, basicamente isso. Tipo isso. Mas algumas bases das quais você tira ideia, assim. Pensar de uma forma específica, assim. Que não é cristã e tratar isso como um cristão, assim, absorver isso. Ou até não perceber que você está tendo um pressuposto mundano, um tipo de atitude. Então, não sei se vai entrar, mas então a gente fala de liturgia de tudo, né? Se a gente abre um precedente, que aquelas pessoas que você há uns 3 anos atrás, tipo, qual que é o pressuposto? O que Deus manda a gente fazer, a gente faz, ou o que Deus não fala para a gente não fazer, a gente pode fazer. Então, se a gente opta pela segunda opção, às vezes a gente pode cair e inserir coisas dentro do culto, uma liturgia do culto, que são pressupostos mundanos, né? E de coisas que a nossa própria igreja faz, a igreja do culto. Não só a nossa, mas outras igrejas também fazem. Então, tipo, às vezes o jeito de falar, às vezes o que a gente fala, a gente toma como pressuposto a nossa própria filosofia. E também acho que entra muito no assunto de esquerdismo religioso, secularismo religioso. O tema é bem parecido, talvez, porque os esquerdistas religiosos vão falar justamente, vão assumir pressupostos mundanos para enxergar isso. É complementado, Lê? Não, pode continuar. Não? Concordou? Eu estava concordando com o que você estava falando. Mais alguém? Alguém discorda disso? Foram 2 definições diferentes, então, do People e do resto. Quer voltar atrás, People? Então eu estou errado, eu acho. Chutou errado? Eu não falei nada até agora. Mas pelo peso de quem já falou, né? Você falou, acho que errei, né? 3 contra 1, acho que eu errei. Mais alguém? Acha uma coisa diferente? Não? Bom, então eu defini secularismo religioso da seguinte maneira: é a realidade que acontece quando as coisas deste presente século elas se tornam objetos da nossa devoção, da nossa adoração, do nosso amor e do nosso serviço.
Vou repetir. É realidade quando as coisas deste presente século, elas se tornam objetos da nossa devoção, da nossa adoração, do nosso amor e do nosso serviço. Então, ela acontece quando o padrão do mundo, ou o padrão deste século, ele entra e se torna o padrão dentro da igreja. Então é basicamente o que os irmãos já tinham dito, e eu preferi definir dessa maneira, porque de fato essas coisas que estão debaixo do guarda-chuva do secularismo religioso, e a gente vai comentar sobre algumas delas, elas de fato são objetos da nossa devoção, do nosso amor, da nossa adoração e do nosso serviço. E é aí que está o problema. Então, eu lembro de dois textos, primeiro em 1 Coríntios 2, que fala que nós temos a mente de Cristo. É interessante que os irmãos comentaram, acho que foi o Jô, não sei se o Gui falou também, mas a questão de pressuposição dos pressupostos, eles têm a ver com a mente, e que isso se redunda em prática. Mas o fato de termos pressupostos do nosso século, do mundo, que são antagônicos à palavra de Deus, isso já é um problema, um grande problema, porque Paulo em 1 Coríntios 2 fala que nós temos a mente de Cristo, por isso nós não devemos pensar como pensam os de fora. E Romanos 12 também diz para a gente não se conformar, ou seja, tomar a fórmula deste século, mas o contrário disso é sermos transformados pela renovação da mente. Ou seja, a nossa mente precisa caminhar diferente do que a mente do mundo caminha. Então, o pensamento é diferente. A gente deve santificar a Jesus Cristo, 2 Coríntios fala, como o Senhor do nosso pensamento. E isso é importante quanto ao secularismo religioso. Agora, eu fiquei pensando muito, já há umas 2 semanas, sobre esse termo, e sempre que eu ouço falar sobre secularismo religioso, é sempre a ideia de que alguns padrões do século ou do mundo acabam entrando para dentro da igreja. Mas eu refletindo sobre isso, eu percebi que eu nunca tinha ouvido falar de que, na verdade, é uma relação de troca da igreja com o mundo, ou da religião com o mundo e o mundo da igreja. Porque o mundo, ele é religiosamente orientado, mas a gente tem dificuldade de enxergar isso. A gente acha que só a igreja toma emprestado alguns padrões do mundo, mas na verdade o mundo, ele é religioso por natureza. E é porque a gente não percebe isso que muitas vezes a gente não vê dificuldade de aceitar alguns padrões do mundo, porque a gente pensa, não é outra religião. Você tomar algum padrão de pensamento, de pressuposto, de atitude, igual a uma religião oriental, uma religião até católica, alguma religião dessas que a gente convive, você teria um pé atrás, porque você vai pensar, não, é religião e eu tenho a minha, então eu não posso confundir, não posso misturar. Mas em relação ao mundo, a gente às vezes não tem essa preocupação, porque pensa, não, o mundo não tem nada a ver com religião, e eu tenho a minha, então não há problema de eu fazer um misto disso aqui, de eu fazer uma relação com isso aqui. Mas de fato há um problema, porque a Bíblia nos mostra que o pensamento secular é um pensamento religioso, sempre é religioso. Então, as pessoas não percebem, mas seus joelhos estão sempre dobrados para alguém, para algum lugar ou para alguma coisa. É interessante, aqueles que gostam de história, você vai perceber que em momentos diferentes da história, alguns pensadores elegeram ou alguma área da sociedade, ou algum objeto, ou alguma coisa, para falar, isso aqui é a nossa salvação. É assim que a nossa sociedade vai se salvar. É através e cada um decidir alguma coisa, ou é o capital, ou é alguma forma de uma formação de sociedade, ou sei lá o que, mas cada um apresenta uma solução para tudo, e então, basicamente, os seus joelhos estarão dobrados para aquilo que ele acha que é a solução para o mundo. E a gente às vezes não percebe isso. Somos seres religiosos por natureza, porque a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Calvino falava que nós temos dentro de nós uma semente da religião.
Nós somos seres adoradores, não nós cristãos, todo o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, é um ser adorador. E aí o grande problema nisso é que a igreja toma os padrões do século, sem perceber que esses padrões são religiosos por natureza. Não são neutros, eles são religiosos. Esses padrões adoram alguma coisa que não o Deus bíblico. E aí, eu estava pensando, e surgiu uma frase que eu achei interessante. O século, ele sempre foi religiosamente orientado. Só que hoje, a gente deixa a religião ser orientada pelo nosso século. O século sempre foi religiosamente orientado. Só que hoje, a gente deixa a igreja ser orientada por padrões do nosso século que não adoram o mesmo Deus que nós. Então, contra o que estamos protestando afinal hoje? Nós estamos protestando contra os padrões utilizados por uma cultura em rebeldia contra Deus, que se infiltra dentro da igreja, mesmo que esses padrões escancaradamente são advertidos pelas Escrituras como errados, como idólatras, como contra o nosso Deus. Então é contra isso que a gente está protestando hoje, contra esses padrões que carregam em si objetos que a gente adora, que a gente se devota, que a gente serve e que a gente ama. Então é sobre isso que a gente está protestando hoje. Francis Schaeffer, talvez todos aqui já tenham escutado falar, ele escreveu uma frase que eu achei bem interessante e aplicável ao que a gente está discutindo hoje. Quando ele estava refletindo sobre a reforma, ele disse que a reforma ela foi revolucionária porque ela se desvencilhou dos padrões humanistas seculares da época e também se desvencilhou dos padrões humanistas católico-romanos. Ela se desvencilhou de tudo que era um humanismo errado na sua época, ainda que fosse religiosamente no sentido católico ou religiosamente no sentido secular. A reforma se desvencilhou desses padrões. E aí, já que a gente está comemorando os 500 anos da reforma, nada melhor do que refletirmos sobre que padrões nós devemos nos desvencilhar também nos dias atuais. E a relevância desse assunto, eu creio, que esteja no fato de que hoje em dia a nossa igreja, não só Vila Maria, mas a Igreja de Cristo, ela parece ter uma tendência a se esquivar ou se fundamentar num argumento de que ela está tão dentro do mundo, mas ela fundamenta na ideia de que ela está sendo sal e luz, e para ser sal e luz ela precisa estar no mundo. Eu já ouvi aqui dentro da igreja coisas similares a essa, e aí, então a gente se esconde nessa ideia de que o cristão não pode viver em monastério, que também foi um erro durante a história da igreja, mas parece que a gente caminhou para o outro lado quando a gente está tão igual ao mundo, comprando os mesmos padrões, e a gente diz que é porque a gente está sendo sal e luz. Só que na verdade a gente está com o mesmo sabor do mundo muitas vezes. E aí Gálatas 1:4 talvez é um texto que muita gente que tem esse tipo de visão de se tornar muito parecido não cita muito. O texto de Gálatas 1:4 fala que Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Ok, esse é o mesmo Cristo que falou: eu não peço para o Pai que tire vocês do mundo, porque vocês têm que ficar no mundo mesmo. Eu peço que livre do mal. É o mesmo Jesus, mas o mesmo Jesus também se entrega por nós para nos desarraigar deste mundo perverso, tirar o padrão deste século de dentro do nosso pensamento, de dentro do nosso coração, da nossa vontade, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. E aí eu convido vocês, hoje eu vou abrir vários textos das Escrituras e no final eu vou me deter um texto só, mas até lá fiquem com sua Bíblia em prontidão aí. 1 Coríntios 10:14, só um versículo. Achou, pode ler. Ah tá, então vai pela ordem aqui, ó, que não precisa nem ficar. Então a dia já 1 Coríntios 10:14.
Bom, então, a gente está falando de secularismo religioso, e a tese que eu vou defender é: como o secularismo religioso ele é religioso por natureza, então ele necessariamente, já que ele não é cristão, ele é idólatra. E aí a Bíblia fala, portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria. E o que é interessante aqui é que a Bíblia fala que em relação à idolatria a gente deve fugir. Ou seja, está falando de uma coisa que é grave, que a gente precisa prestar atenção e não brincar com isso. Porque idolatria não se brinca, fuja. Agora, a gente tem muito mais medo de Satanás, até pelo tanto que a gente fala sobre ele, até como se ele fosse onipresente, onipotente, etc., do que a gente tem medo da idolatria. Eu ouço falar mais sobre Satanás do que da idolatria. Só que a Bíblia fala que a gente deve resistir ao diabo, mas da idolatria a gente deve fugir. Para você ter a noção que a briga maior, eu defendo, é contra a idolatria, porque ela está muito mais enraizada no nosso coração do que o que Satanás pode fazer com a gente. Portanto, a idolatria é sério, e eu quero trabalhar pelo menos essa noite em 3 áreas do secularismo religioso que a gente tem perigo de colocar essas áreas como objeto de idolatria na nossa vida. Então, a primeira delas se encontra lá em Colossenses 3, pode abrir lá em Colossenses 3, versículo 2 e depois o versículo 5. Então, Davi leu o 2 e o 5 depois. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então, olha só que interessante esse texto. Ele fala uma coisa que não é muito popular em nossos dias. Ele começa dizendo, pensai nas coisas lá do alto. Só que geralmente, quando você ouve alguém falando pensar nas coisas lá do alto, você fala, não, esse cara é careta, né? Ele tem que pensar nas coisas aqui, tem que trabalhar e tal. E às vezes as pessoas confundem o que o neocalvinismo pregava, que é a ideia de você se envolver com a sociedade, de cumprir o mandato cultural, de você trabalhar para a glória de Deus, e acham que isso não diz respeito a pensar também nas coisas do alto. O pensar nas coisas do alto aqui em Colossenses 3, ele fala, não é que você tem que esquecer o mundo ao seu redor e pensar só em Jesus e os anjinhos pulando nas nuvens, mas que a perspectiva do alto, ela deve moldar a sua perspectiva da terra. Você deve olhar para cima para você entender da perspectiva de Deus como você deve agir aqui. E aí o versículo 5 diz algumas coisas que nós devemos fazer morrer em relação à nossa natureza terrena, e a última delas é avareza, que é o quê? Idolatria. Então, a primeira coisa que nós devemos protestar dentro do secularismo religioso, que está presente dentro da igreja, é a idolatria da avareza. A avareza é muito séria. E nesse sentido, o dinheiro pode se tornar um ídolo, e ele tem se tornado um ídolo dentro da nossa igreja, na igreja de Cristo. E eu quero perguntar uma coisa: qual é a raiz de todos os males? Que? Não ouvi. Bom, eu esperava que alguém ia falar o dinheiro. Geralmente as pessoas citam errado o texto. Não, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Esse é o problema. O dinheiro em si só, ele não tem problema nenhum. Você pode usar o dinheiro para a glória de Deus e ele é neutro nesse sentido, mas o amor ao dinheiro, esse é o problema. Em 1 Timóteo 6,10 diz isso, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então aqui se encontra a gravidade desse problema. Isaías 5,8 diz, esse eu não vou pedir para abrir, mas ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Aqui o texto está falando de um povo
O profeta Isaías descreveu uma triste situação que Israel precisava de uma reforma agrária porque ele não se cansava do que ele possuía. Então ele buscava casa, campo a campo, sem jamais se fartar. E às vezes essa é a nossa realidade. A gente busca dinheiro ou bens um atrás do outro e a gente nunca se farta. É aquela sanguessuga de provérbios, dá e não cansa de receber. E aí a gente chega até Deus, muitas vezes nós presbiterianos, querendo conseguir alguma coisa ou interesses errados ao se aproximar de Deus. Por exemplo, aí abre lá em Lucas 12, 13 e outra pessoa em João 6, 26. Bom, pode seguir a ordem aqui. Lucas 12, 13 e depois João 6, 26 são dois exemplos de interesses errados ao se aproximar de Jesus. Isso, 12, 13. Disse-lhe alguém entre a multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparte comigo a herança? Então, esse texto é a parábola famosa, ou a história que Jesus conta, de um homem, e ele conta a seguir, né? De um homem que tinha um campo grande, e aí então a plantação dele dá certo, e ele ganha muito dinheiro, e aí então os celeiros que ele tinha não são suficientes para ele guardar tudo que ele colheu, então ele destrói esses celeiros e constrói celeiros maiores, para ele conseguir guardar cada vez mais coisa, e aí no final Jesus fala para ele: você é louco? Esta noite pedirão a tua alma, e para quem você tem guardado tudo isso? A ideia de que o homem não, é um saco sem fundo, ele vai continuar guardando coisas e riquezas, e Jesus está falando: que imbecilidade, isso não é duradouro, isso não é perene, essa noite mesmo vão te cobrar, e o que você tem para oferecer? E o que você tem guardado, para quem será? E aí então, dentro desse contexto, Jesus está respondendo a essa pergunta daquele homem no meio da multidão que falou: mestre, Jesus ensinando um monte de coisa importante, ele diz: fala para o meu irmão repartir comigo a herança. Jesus falou: não está entendendo, eu não vim para isso. Quem me constituiu juiz entre vós? É a resposta de Jesus. E João 6, 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós não procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Aí está outro exemplo interessante. João 6, Jesus acaba de multiplicar os pães, e aí então as multidões começam a correr atrás de Jesus, e aí, pensa qualquer um de nós, né, que está muito famoso, as pessoas estão correndo atrás, e aí começam a perguntar, você fica animado, né, nossa, estou sendo celebridade. E Jesus falou: eu sei porque vocês estão vindo atrás de mim, vocês estão de barriga cheia, vocês se fartaram de pão, e é por isso que vocês estão vindo até mim. E aí o discurso mais severo de Jesus que ele fez está em João 6. Ele fala: vocês vão me seguir por causa de pão? Então vem cá, eu sou o pão da vida, e quebra os caras. A Bíblia fala que no final de João 6, a multidão foi embora, sobrou só os 12 discípulos. Jesus vira para os 12 e ainda fala: e vocês não vão sair também não? Aí até que Pedro fala: mestre, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas são dois exemplos de pessoas que buscaram em Jesus mesmo, só que pelos interesses errados. E às vezes a gente tem feito a mesma coisa, buscando a Jesus, pensando naquilo que Ele nos pode dar financeiramente ou materialmente falando. Uma outra coisa que eu cito bastante, talvez os mais próximos já estão cansados de ouvir falando isso, é que a gente precisa tomar cuidado para não fazer banquetes aqui na terra. Às vezes a gente fica tão preso aqui e a gente quer desfrutar o céu aqui na terra, e a gente quer ter verdadeiros banquetes, mas quando a Bíblia fala que a gente, na verdade, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, da mesma forma como Israel estava no deserto, e ele já tinha sido libertado da escravidão do Egito, mas ele ainda não tinha chegado na Canaã. Nós já fomos libertos da escravidão do pecado, mas nós não chegamos no nosso estado eterno, nós passamos por um deserto. E quando a gente quer desfrutar do céu aqui na terra, quando a gente quer tomar as bodas aqui na terra, então isso a gente erra, porque a gente perde a expectativa do futuro.
Uma outra coisa é que geralmente quando as pessoas ouvem falar desse tema da avareza, ou como o cristão lida com dinheiro, se você não é rico, você fala, opa, não é para mim. Não. Você já logo pensa, tal pessoa que tem dinheiro podia ter vindo, mas não veio. Não. De avareza, a idolatria em relação ao dinheiro ou aos bens não é restrita a quem tem dinheiro. Tem muita gente que não tem onde cair morto e ama o dinheiro muito mais do que gente que tem muito. Muito. Então não estou falando apenas para os ricos, mas para pecadores, como eu e você, que temos a tendência de idolatrarmos bens materiais. Jô, abre para mim Eclesiastes 5, versículo 10, aí depois pula para o 12 e depois para o 15. Eclesiastes 5. E Isa, abre para mim já Lucas... Não precisa abrir agora não. 10, 12, 15. Eclesiastes 5, versículo 10 primeiro. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Aqui está claro, né? Quem ama o dinheiro não vai se fartar dele nunca. Você vai continuar buscando sem ter limites. Então, não pense você que estuda para conseguir dinheiro, se você tem que ter esse propósito de vida, achar, não, eu só quero chegar a tal nível. Quando chegar ali eu paro. Eu só quero estabilidade. Aquela velha história. Não, eu só quero chegar aqui, mas depois, aí eu estou tranquilo. Não. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Leu 12, Jô? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não deixa de dormir. Não é verdade isso aqui, gente? Não tem, eu conheço gente rica que não consegue dormir. E conheço gente pobre também que tem um sono tranquilo, que vive uma vida tranquila, feliz. E gente rica que não para de pensar em dinheiro, nos contratos que tem que fazer, nas coisas que tem que acertar, nos negócios que vai fazer, ou que já fez e deu errado, e só pensa nisso o tempo inteiro, tem insônia, ansiedade, e gente extremamente pobre que tem um sono tranquilo. Isso é muito verdade. E o versículo 15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nos voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Salomão aqui está mostrando que, gente, que idiotice você ficar gastando a vida para juntar coisas que você não vai levar. Você vai voltar nu para onde você veio. Por que você está fazendo isso? Por que correr atrás de coisas que passam, que o ladrão escava e rouba? Lucas 12, 13 a 21, eu não vou ler esse trecho porque eu preguei em um Akedar, então eu sei que nem todo mundo estava, mas eu não vou ler não, eu só vou destacar aquela parte que eu já disse. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e para quem é o que você tem guardado? E aí pensando que a gente às vezes passa a vida correndo atrás de coisas que a gente não vai levar. E aí uma música que eu acho muito interessante é aquela música dos Arrais, acho que é Oração, que aí no momento da música eles cantam: me dê aquilo que eu preciso e nem um pouco mais, me dê aquilo, os bens que de imediato eu posso abandonar. E às vezes a gente canta essa música e a gente nem percebe que está cantando. A gente está pedindo para Deus nos dar só os bens que de imediato a gente possa abandonar. Sabe, toda vez que eu canto essa música, que eu penso? No meu computador. Eu falo, eu não quero abandonar meu computador. Eu não tenho a vida para comprar ele. Mas, cara, tem tanta coisa que a gente não abandona facilmente, cara. Tanta coisa. Só pensar, cada um tem as suas coisas. Na CD do Grande Sol, na música 23, ele fala: aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Exatamente isso. Eu não preciso. Ele me deu. É verdade. E a gente fica correndo atrás daquilo que a gente não tem, e até aquilo que a gente tem, a gente não está disposto a abrir mão. Então, eu estou dando esses exemplos, gente, porque senão, às vezes falar de avareza como uma idolatria, dentro do secularismo religioso, a gente pode pensar, pula para o próximo, isso aí não atinge a gente, isso não tem nada a ver comigo, eu estou tranquilo aqui no meu estudo, eu não sou rico mesmo, isso eu não enfrento, eu nem quero ser muito rico, eu só quero ter o necessário. E às vezes a gente acha que a gente não passa por isso,
que isso não é um problema nosso. Eu estou tentando falar, é um problema nosso. Enquanto a gente não vê que é um problema nosso, a gente não vai ter como lutar contra isso. É um problema nosso. Mateus 6, abre lá, Isa, você já leu para Isa, né? Mateus 6, 19 a 21, o Sermão do Monte. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam em roubo. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha que texto forte. E esse texto, ele amplia a discussão no sentido que eu acho muito interessante. Que é muito comum, por exemplo, Paulo faz isso em Efésios e faz isso em Colossenses também, né? De que você não somente na sua vida tem que tirar alguma coisa, mas você deve sempre colocar alguma coisa no lugar. Sempre. Paulo fala, aquele que roubava, agora não roube mais, mas trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Aquele que falava palavras torpes, deixa de falar palavras torpes, mas agora começa a falar palavras que edificam, que transmitem graça. É sempre assim. E aqui, com a avareza, não é diferente. O texto fala que a gente deve parar de acumular tesouros aqui na terra, que ladrão rouba, mas a gente deve começar a acumular tesouro, não aquele, mas outro, tesouros do céu, que ladrão nenhum pode roubar. E a grande explicação para você fazer essa troca do que você acumula é porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O problema é em origem no coração. Isso que é o problema. O nosso coração está naquilo que a gente busca, naquilo que a gente valoriza, naquilo que a gente adora, naquilo que a gente tem devoção, naquilo que a gente serve, naquilo que a gente ama. Isso que é o problema. Porque o nosso coração ele é feito para estar em Cristo. Quando ele está em qualquer outra coisa, isso é idolatria. E o versículo 24, Isa, está aberto ainda? O 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Está muito claro. Não tem como. Você fala, não, mas... eu até corro atrás, eu estou buscando subir na vida, ter dinheiro, mas você não vai poder falar que eu não sirvo na igreja também. Eu sou um cara que estou sempre lendo a minha Bíblia, eu não estou vacilando não, eu estou seguindo aqui dos dois jeitos, e a gente às vezes acha isso. A Bíblia fala, não pode servir a dois senhores. Não pode dividir o tempo. Você só pode servir a Deus. Eu separei algumas frases que eu achei muito interessante, já que a gente está comemorando os 500 anos da Reforma, nada melhor do que falar de um reformador que diz sobre isso. Calvino. Calvino gastou muito tempo falando sobre isso. E alguns até injustamente dizem que ele era capitalista, né? Mas ele gastou tempo de fato falando sobre finanças, mostrando como a Escritura ela é aplicável a essa área da nossa vida financeira. Olha só que interessante essas citações. Uma citação dele lá no livro A Verdadeira Vida Cristã, ele diz: devemos aprender a superar a pobreza quieta e pacientemente e desfrutar da abundância com moderação. Então ele não falava que ser pobre era uma virtude, como alguns hoje falam. Não é virtude ser pobre, como não é virtude ser rico. Então ele falava, você tem que aprender, se você está desfrutando um tempo de pobreza, você tem que aprender a passar por isso quieta e pacientemente. Mas ele fala, mas se você está desfrutando um período de riqueza, como bênção de Deus na sua vida, você tem que desfrutar disso moderadamente. Não é porque Deus te deu que você tem que gastar tudo em seu benefício próprio. Em outro lugar ele fala, para assegurarmos que a suficiência divina nos satisfaça, aprendamos a controlar nossos desejos de modo a não querermos mais do que o necessário para a manutenção da nossa vida. Não devemos querer mais do que o necessário para a manutenção da nossa vida. Sabe qual é o problema? A gente distorce na medida do que a gente chama de necessário. Eu tinha um amigo no Palavra da Vida que era muito engraçado. Ele era, assim,
engraçado, né? Eu devia achar triste, mas ele era compulsivo de compra. Ele, toda semana tinha coisa chegando lá, pacote de entrega para ele. Ele comprava, assim, e às vezes a gente chegava para ele e falava, cara, isso aí tá meio errado. Ou você é muito consumista, cara, você compra o tempo todo, tudo você precisa. Se entra alguém aqui no quarto com outro tênis, você fala, opa, eu não tenho esse tênis, eu preciso desse tênis. E aí a frase que ele mais falava era, tô precisando. Até a gente ficava brincando, falava, tô precisando. Ele era tô precisando, tudo. E às vezes a gente é assim, tudo que a gente vê, não, agora a gente está precisando. A gente cria necessidades. Então quando o Calvino fala aqui que a gente não tem que desejar mais do que necessário, a gente fala, tudo bem, Calvino, acredita, a gente não pode desejar mais do que é necessário. Só que a gente pega o necessário e amplia, coloca um monte de coisa no necessário. Quando a Bíblia fala, o que é necessário na Bíblia? O que Paulo fala? Tem o que comer e o que se vestir, temos que ser gratos a Deus. Só que olha que interessante, Paulo que falou, tendo que comer e se vestir, sejamos gratos, ele foi um que passou por nudez e fome, e foi grato mesmo assim. Então, no final das contas, a gente precisa só de Cristo. Uma outra parte, Calvino fala, quando Deus nos envia riquezas, Ele não renuncia à sua titularidade sobre as riquezas, nem deixa de ter o senhorio sobre elas, por ser o Criador do mundo. E ainda que os homens possuam cada um a sua porção, segundo Deus os tem engrandecido, não obstante, Deus sempre continuará sendo o Senhor de tudo. Tudo que nós temos, Deus é dono. Isso é uma coisa muito importante que Calvino resgatou. E por último, Calvino diz, foi-nos dado o maná, para que soubesse que o ser humano não é alimentado por meio da sua própria indústria e labor, senão pela bênção de Deus. Assim no maná vemos claramente, como se ele fosse num espelho, a imagem do pão ordinário que comemos. E ele termina dizendo, o Senhor não nos prescreveu um homem, que era uma medida da época, ou qualquer outra medida de alimento para cada dia, mas Ele nos recomendou o quê? Frugalidade e temperança. São palavras que não são comuns à nossa época, talvez muitos até nem saibam o que significa frugalidade e temperança, porque não são palavras famosas para a gente. Quem tem dinheiro acha que deve desfrutar do dinheiro, porque é bênção de Deus, então eu vou desfrutar, mas Calvino fala com temperança. E ele usa o maná para falar disso. Deus deu o necessário. Não recolha mais do que o que você precisa. Alguns na época de Calvino diziam que o crente ele não pode ter lucro. Ele podia ter somente aquilo que era necessário para ele comer, mas ele não podia buscar o lucro. Calvino falava, opa, não, o crente deve buscar o lucro, mas aquilo que excede o que é necessário dele, vivendo uma vida de temperança, de frugalidade, ele deve usar isso para abençoar os outros. E aí, eu nem vou ler aqui, mas tem várias passagens de Calvino falando como a gente deve usar o nosso excedente para abençoar os nossos irmãos. Colossenses 3,16 diz, aparentemente não parece um texto que fala de riqueza, mas ele diz, habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Então, ao invés de a gente gastar a vida correndo atrás de dinheiro, a Bíblia fala, habite ricamente, com a excedente a palavra de Cristo. Geralmente, quem busca muita riqueza, gasta muita energia para isso, são pessoas que não têm dentro de si, habitando nele, ricamente a palavra de Cristo. Bom, então, dentro do secularismo religioso, a gente viu a avareza, que o amor ao dinheiro pode virar, é uma idolatria, na verdade. E agora, uma outra coisa muito comum na igreja, é a aprovação pode virar idolatria. Isso é um padrão do mundo religioso e que a gente copia. E aí eu quero ler, nesse ponto, só 2 textos bíblicos. Em Colossenses 3, 23 a 24. Está sem Bíblia? Colossenses 3, 23 a 24. Gabriel, Gálatas 1, 10.
Colossenses 3, 23 a 24, depois Gálatas 1, 10. Colossenses 3. 23 a 24. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Olha esse texto, como ele é desafiador. Tem uma coisa que na teologia a gente chama de temor a homens. Esse é um dos pecados mais negligenciados entre nós, que a gente nem costuma analisar a nossa vida segundo esse pecado, mas a gente tem muito temor a homens. A gente faz as coisas pensando no que os outros vão pensar da gente. E é muito comum isso, a começar em mim. Toda vez, inclusive, que eu tenho que pregar, dar uma aula, eu tenho que pensar o tempo todo no meu coração. Qual é o meu objetivo? Eu estou fazendo isso para quem? E é muito comum a gente se enganar. E a gente querer, através do nosso desempenho, conquistar a aprovação dos outros. Mas a Bíblia está muito clara, aqui em Colossenses 3, falando: tudo que fizer, fazer de coração como para o Senhor e não para homens. Sabendo que do Senhor vocês vão receber a herança de vocês. Não é dos homens. Vocês não têm que procurar a aprovação dos homens. Isso é pecado. Só que a gente tomou emprestado esse padrão do mundo, porque o mundo busca aprovação, e isso é escancarado, eles dizem, você tem que buscar isso, e a gente às vezes acaba tomando isso emprestado indevidamente. E Gálatas 1:10. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha que profundo isso aqui. Paulo fala: se eu quisesse de fato agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Deu para perceber quanto isso aqui é assustador? Porque se a gente tiver querido agradar a homens na nossa vida, nós não somos servos de Cristo. Não somos. Lembra aquela ideia de não dá para agradar dois senhores? Isso é muito sério. Isso é consequência do secularismo religioso que entra dentro da igreja e traz esse caráter religioso dentro dele e que às vezes a gente não percebe. E por último, além do dinheiro, pode ser idolatria, e a carreira pode se tornar um ídolo para a gente. A aprovação, a carreira também pode se tornar um ídolo. A carreira está muito associada com a aprovação e com o amor ao dinheiro. Está muito associada. Mas eu quis colocar em outro ponto, porque existem várias pessoas que eu conheci dessa igreja, que eu lembro até com algumas pessoas que estão mais tempo aqui, que a gente falava: isso aqui não vai dar certo. Pessoas que gastaram a sua adolescência e começo da juventude, principalmente nessa época de vestibular, gastaram a sua vida nos estudos, pensando numa carreira. Claro, tem a ver com a aprovação, às vezes tem a ver com amor ao dinheiro, mas a carreira parece que já virou um ídolo à parte também. Tá tudo isso envolto, mas eu quis colocar como um ponto à parte. E tristemente, os pais dessas pessoas que estou em mente, que eu não vou citar o nome, eram os maiores propulsores dessa idolatria da carreira. Às vezes é difícil para o filho, que ele é doutrinado desde criança a que a carreira é uma coisa fundamental para a vida dele. Se você não quiser ir para a igreja, que está estudando, tudo bem, mas desde que você passe no melhor vestibular, que você faça uma boa faculdade, que você tenha uma carreira, porque é isso que o papai se preocupa, e você tem que pensar nessas coisas. Todos, sem exceção, dos nomes das pessoas que eu cresci junto, que viveram essa realidade dentro de casa, hoje estão fora da igreja. Não é brincadeira.
Isso aqui mata a espiritualidade. Pode falar. O que eu sinto ainda dentro da igreja, do marido, dos outros, os pais, eles colocam sobre os filhos a responsabilidade de passar no vestibular, e assim, não é Deus que vai te dar, é o quanto você estuda que vai fazer você passar, né? Não dizendo que você não tem que estudar, o que realmente vem que tem, mas é que o coração não está depositado naquilo que Deus tem para, mas está no você vai passar se você estudar. Então, assim, é como se eu colocasse Deus de lado e não colocasse Deus como o Senhor que vai fazer isso ou não. Você vai fazer o que você tem que fazer, mas a glória não fica para Deus, fica para quem estuda, o quanto estudou, que ficou no cursinho até 9 horas da noite. Tá vendo? Ela conseguiu porque, né, essa pessoa era muito, e agora não fica para Deus. Então, eu vejo muito também dessa posição dos pais da igreja que me assustam bastante, porque eu não atribuo a Deus. Com certeza. Com certeza. E nunca caiam, gente, no engano de achar que é temporário. Não, mas é só um período da minha vida, é esse tempo que eu vou me dedicar, mas depois eu estou de volta. Agora, cara, que engano mentiroso. Não volta. Você se acostuma longe. E você não volta, você vai se perder por aí. Eu não lembro a estatística, mas a palavra da Bíblia usava bastante essa estatística. Eu não sei da veracidade dela ou como que foi feito, mas eu sei que era uma estatística americana. Você lembra, Inês, da porcentagem dos jovens que quando entram no ambiente universitário abandonam a fé? 50%. 50% é muita coisa. E geralmente são pessoas que falam, não, mas é só uma parte, é só uma fase. Depois eu volto nativo. Não. Isso é idolatria. E ainda, baseado no que a Solange falou, eu quero citar só uma parte de um livro que eu li recentemente, Raízes da Teologia. Ele fala assim: lamentavelmente, o conceito protestante no trabalho, no pensamento moderno, foi secularizado, abandonando aos poucos a concepção religiosa que lhe dera suporte, tornando-se agora apenas uma questão de racionalidade, não necessariamente de vocação ou de glorificação a Deus. Perdeu-se a infraestrutura, ficou apenas com a superestrutura. A gente esquece que quem dignificou o trabalho foi o próprio Deus. O trabalho antecede a queda, não é castigo pós-queda. Deus dignificou o trabalho. Na reforma eles retomaram a importância do trabalho como vocação, como algo que glorifica a Deus. Só que depois da reforma perdeu-se a base, a infraestrutura e ficou só com o trabalho. E por isso que desvirtuou, por isso que a carreira virou um ídolo. Não virou mais como um meio para servir e glorificar a Deus, mas virou o alvo em si, o fim último em si mesmo. E aí por isso que é um grande problema, por isso que a gente acaba caindo em idolatria também. Pode, por favor. Quando eu estava fazendo a foto, que eu aprendi comigo, tem um estudo que prova, né, que os homens, quando têm filhos pequenos, a gente fala como se fosse alguém que estivesse escolhendo a carreira. Mas quando mostra para os pesquisas que os pais que eram pais de filhos de 3, 4 anos, geralmente os pais saem mais. Ou eles vão fazer um MBA, ou eles vão fazer um outro curso. Então eles passam o dia inteiro e à noite, e a mulher segura as crianças dizendo, não, você precisa ir. Mas ele não precisa ir, né? Porque ele diz assim, eu vou privar meus filhos de coisas que eu posso dar, e eles não se dão. Então eles não ficam nesse tempo de discipulado que o pai deveria estar, então eles saem, né? Eu vivi isso, mas um pouquinho, eles estavam um pouquinho maiores, né? Ninguém saiu, mas também tinha faculdade. E aí, é comprovado, se você olhar alguns homens
nós pegamos essa moda dele, né, do armazenamento de todo conhecimento, que ele falava dessa questão da estabilidade financeira, ele faz essa piadinha com os evangelistas aí, estabilidade financeira e tal. Ah, que você copiou. Na vida tudo se copia. Vou copiar dele, cara. Já tô falando. Você tem que saber quem você copia, né? O ruim é que a gente tem copiado gente muito escrota. Que ele comenta justamente isso, né? Que os jovens, e aí isso foi em 2011, 2012, né? Que ele fez essa aplicação. Faz muito tempo, né? Que ele comenta assim, que os jovens eles buscam a estabilidade financeira que os nossos pais, no caso, os nossos pais, eles falam assim, ó, eles querem dar pra gente o que eles não tiveram. Mas eles não tiveram, também. Tá tudo bem, vai ficar bem, vai ter nada. Ele pontuou justamente isso, a gente busca dar o que a gente não teve, mas principalmente o que a gente não teve também formou a gente no que a gente é hoje. Eu acho que a gente tem que pensar o que é, o que glorifica a Deus, o que é prioridade. A minha prioridade é dar mais coisas para o meu filho, a minha prioridade é estar com ele e colocá-lo no caminho. Então, eu acho que quando também tive exemplos de mulheres que buscavam em jornal, na parte de classificados lá de empregos, né? Empregos que ofereciam mais e tal, e falavam para o marido, olha, tem um emprego aqui, você tem um currículo maravilhoso, vamos lá, né? O cara aí passava, só que ele ficava cada vez mais longe de casa. E aí depois ele foi para fora e os filhos todos se perderam. Então, o que vale realmente, né? O que está valendo nisso tudo? Então, eu estou colocando exemplos de jovens, de pais e de esposas que colocam essa questão da carreira em primeiro lugar, né? Sem ponderar o que vem depois. O que fica, de verdade, né? Será que vai ficar a carreira, o dinheiro? Não ficam os filhos, ficam o marido, a esposa. O que se faz nisso? E às vezes os pais se arrependem depois, porque não percebem o que eles estão criando, e aí depois que os filhos todos já estão fora, mas estão muito bem na carreira, aí eles falam, como eu queria, eu daria tudo para meus filhos estarem na igreja. Porque você deu tudo para os seus filhos estarem fora, agora já é tarde demais. Mas é só um discurso, né? Pode ser tem também. uma grande satisfação de, estar onde eu queria, né? Pode ser. É só discurso. Mas Fala sem política. eu estava pensando se eu falaria sobre esse ponto, porque eu acho que isso é um dos maiores pontos do secularismo religioso dentro da igreja, mas como eles caminharam para esse sentido, eu vou falar. Casamento seria o quarto ponto. Casamento é uma coisa que a gente copia quase igual ao mundo. Quase igual. Assim, eu estou usando quase só para ser bonzinho. Porque, cara, é igual. Tirando que nem sempre a gente mantém a santidade, mas nem vou falar em relação a isso, porque deixa quieto. Mas em relação a esses padrões financeiros mesmo, a gente quer ter aquilo que os nossos pais têm atualmente para a gente conseguir casar. Você homem, quer dar o melhor para sua esposa, como se o melhor. Olha como que a gente fala representa o que a gente pensa, os nossos pressupostos. O melhor é o quê? Financeiro. Você não se preocupa em gastar a sua vida lendo as escrituras porque quer dar o melhor para sua esposa. Você quer trabalhar muito para dar o melhor, porque para você o melhor diz respeito ao financeiro. A gente quer ter um padrão estável para casar. A gente quer namorar 5 anos para casar. Por isso que eu não preciso falar sobre área sexual, porque está incluso dentro disso aqui. Não dá. Aí tem gente que namora 10 anos, que eu já ouvi, e aí no primeiro mês de casamento se divorcia. 10 anos namorando, 1 mês de casado se divorcia. E a gente quer copiar, a gente quer namorar a vida, quer namorar, quer fazer. O namoro virou um grande espaço que a gente tem todos os privilégios do casamento sem as responsabilidades de uma vida conjugal. Antigamente nós tínhamos namoros curtos e casamentos duradouros. Né? Hoje nós temos namoros longos e casamentos curtos. Exatamente. E agora a gente tem escolha como é que tá. Antigamente faz mulher, faz E olha só, olha como foi uma inversão injusta.
Agora, sexualmente falando, quando eu pensei nisso, eu fiquei, caramba, agora eu entendi porque as coisas são assim. Antigamente, na época da minha avó, que casava com 16, 17 anos, eles eram iniciados sexualmente lá com 15, 16 anos, 17 anos. Casavam para descobrir, nossa, sexo que fala? É isso o nome? Eu não sabia. Então eram estimulados tarde e casavam cedo. Hoje em dia as crianças são estimuladas cada vez mais cedo. 4 anos a menininha já põe batom, já quer se produzir, já parece que está indo para a caça. 4 anos. 5, 6 anos de idade, o pessoal na igreja já brinca. E as namoradinhas? Estimula criança desde cedo, sexualmente falando, e casa cada vez mais tarde. Gente de 30 e poucos anos dentro da casa dos pais ainda, sem perspectiva de casamento. Não quer dizer que todo mundo é obrigado a casar, mas são pessoas que querem casar, mas querem aproveitar a vida antes disso. E aí a gente pergunta, por que tanta imoralidade sexual? Por quê? Olha o vácuo que fica desde os 4 anos que foi iniciado sexualmente até os 30 e poucos anos que vai casar. Impossível. E esse é o padrão do nosso mundo. Porque o mundo fala, casar. Quantas vezes a gente não tem? Cara, você tem 22 anos, você vai casar? Você vai perder sua vida, você nem viajou o mundo ainda. Você é louco? Ter filho, velho, você é imbecil. Filho dá um trabalho do caramba. Mas é Deus. Mas são padrões que a gente assimila do mundo e que vocês devem lutar contra. De verdade. E talvez vocês lutem contra os seus pais, porque os seus pais talvez sejam uns que estão falando, não, agora não, isso não é hora de casar, não é hora de pensar nisso, menino. Vai estudar, vai criar sua carreira, vai ter dinheiro primeiro. Cara, escolha quem vocês vão servir. Nessa pergunta foi eu que tinha casado. E eu acho muito engraçado perceber que quando eu falo com pessoas dentro da igreja que sou casada, as pessoas falam, mas por que você é casada? E aí, tipo, agora. Então, faz obrigada. Aí, mas quando, tipo, na minha faculdade, as pessoas ficam casadas todas, e tipo, nossa, que legal, meu sonho é casar. Eu acho que isso é diferente. Devia ser ao contrário. Embora assim, o sonho é casar, mas assim, né? Nossa, com 50 anos eu quero muito casar. Não, sim. Na igreja não tem que se coloca o quê? Feminismo. A troca. É a troca que você falou. A igreja deu pro mundo o pressuposto e pegou o pressuposto do mundo. Então, tipo, na igreja, uma pessoa jovem casada, tipo, meu Deus, o que está fazendo da vida? E fora do mundo, o cara fala, nossa, que da hora. Várias pessoas que eu conheço que são pô, da hora, mano, você casou, você vai casar. Eu entendo da hora, mas é um da hora assim, da hora pra você. Da hora na minha frente, cara. Pelo menos falam da hora, né? Aqui na igreja o pessoal fala, mano, você é louco. Exato. Pelo menos eles falam assim, pra você, se você tá feliz, cara, legal, o seu valor. Se você é feliz, esse valor que você tá feliz é da hora. O outro fala assim, aqui, bosta, se você tá suportando, para. Bom, então esse era o parênteses que eu fiz do casamento, que é o casamento. Eu quero contar, gente, só aqui, a gente lutar contra esse padrão do casamento na igreja, a gente pode ser estímulo, bom exemplo para muita gente que está crescendo na igreja, adolescentes que vão olhar e falar, opa, mas não precisa ser desse jeito. Tem gente aqui na igreja que foi diferente. Eu quero que a gente seja placas que os adolescentes do futuro vão apontar e falar, pai, não precisa casar tarde, olha tal pessoa, casou cedo na igreja. Eu não tive quem apontar para falar, tem gente que casou cedo. Mas a geração da nossa já era bem diferente, assim, né? Se a gente for já tinha esse pressuposto que estava falando assim, não, vou primeiro priorizar minha carreira para depois ir casar e procurar alguém e tudo mais. Até procurar alguém, sabe? A pessoa não está nem pensando em namorar. Bom, então eu vou partir para o texto que eu quero ler com vocês, de Jeremias 2. Um texto que eu li recentemente, que eu fiquei impactado e tem tudo a ver com o cerne do problema que a gente está tratando. Jeremias 2,
Eu vou ler ele contínuo do 1 ao 19. Eu só vou parar em poucas partes e vou fazer pequenas observações. Então, como eu não vou ficar explicando o texto inteiro, então presta atenção na leitura, tá? Eu não vou ficar explicando o texto. Jeremias capítulo 2, versículo 1 até o versículo 19. Jeremias 2, 1 até 19. Então diz assim, Jeremias falando: a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Então aqui é o Senhor falando para Jerusalém: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, Jerusalém, e do teu amor quando noiva. Lembra que essa imagem do povo de Deus como a noiva de Deus, isso é comum, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Lembro da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça vocês acharam, ou acharam vossos pais em mim, Deus, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Aqui eu vou fazer um parênteses. Eu fico imaginando Deus falando para a igreja isso. Tira o Israel e coloca a igreja. Que injustiça, igreja, vocês acharam em mim, para vocês se afastarem de mim, indo após a nulidade dos ídolos, como dinheiro, como aprovação, como carreira, como padrão do século na questão do casamento. O que eu fiz para vocês me abandonarem desse jeito? Eu não sou suficiente? O texto continua. E sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de ter desentrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Ou seja, ele falou para a igreja hoje: eu coloquei vocês na minha terra, eu tirei vocês da escravidão, eu tirei vocês do mundo de escuridão, e eu coloquei dentro do meu corpo, e agora dentro do meu corpo vocês estão buscando o que é de fora. Vocês estão buscando a escuridão, vocês estão buscando os padrões do mundo, vocês estão correndo atrás do que é inútil. Eu te dei terra fértil, mas você está se contaminando. Versículo 8: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Agora presta atenção: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Resposta: não. As nações não trocaram os seus deuses com D minúsculo, mesmo não sendo deuses de verdade. Ou seja, o nosso século não troca o Deus deles. Eles continuam adorando religiosamente o dinheiro, a carreira, a aprovação. Mas nós, que temos o Deus verdadeiro, vez após vez, trocamos e vamos adorar os deuses falsos. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. Agora, olha isso. A mim me deixaram o primeiro mal, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. É uma escolha burra.
Eles trocaram o manancial de águas vivas, que para a época, gente, manancial de águas vivas era melhor do que achar um tesouro. Não tinha a facilidade de encontrar água como a gente tem hoje. Manancial de águas vivas, água viva é a ideia de correnteza, porque a água permanece fresca e limpa. Então, manancial de águas vivas eu tenho origem de água que não acaba, que é fresca, que é boa, é vida isso. Por isso que Jesus fala para a mulher samaritana que ele pode dar água que vai matar a sede para sempre, porque dele fluem águas vivas. Essa é a ideia. A água viva é precioso, mas o povo fez o quê? Trocou isso por uma cisterna rota, quebrada, rachada, que você põe água e ela vai embora, que não retém. E é isso que a gente faz quando a gente troca o manancial de águas vivas, que é o nosso Senhor, por cisternas rotas, que não retém água. Dinheiro, padrões do mundo, aprovação, carreira. É isso que a gente faz. Por isso que é grave. O texto continua do 14 ao 19 agora. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser preso então? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz da terra, dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucros terás indo ao Egito para beberdes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberdes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixardes o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Que texto forte! Que texto forte. E eu só quero terminar perguntando, afirmando e depois perguntando. A melhor forma de a gente ver que ídolos desses a gente tem é com essa pergunta: quanto tempo você tem gastado procurando aprovação? Quanto tempo da sua vida você tem gastado na sua carreira? Quanto tempo você tem gastado procurando dinheiro? E agora outra pergunta: quanto tempo você tem gastado tentando ser rico na palavra de Deus, habitando ricamente a palavra de Cristo em vós, igual Colossenses fala? Compare e aí depois você fala. Você tem ídolo? Provavelmente sim. Há um tempo atrás, eu encerro com essa ilustração, né, mas é verdadeiro. Uma foto estava circulando pelo calvinismo da zoeira e a primeira parte da foto era um pregador, acho que não tem necessidade de eu dizer o nome do pregador, um pregador por aí, famoso, e aí citação dele, eu vou ler a citação dele, vou tentar não ouvir, tá? Quem não der oferta, tudo bem, mas não sairá daqui abençoado. Você quer saber o valor do meu anel? $4.000, com o meu dinheiro. Tá vendo o Mercedes E500 blindado na Alemanha? Foi um parceiro meu que me deu de presente de aniversário. Hoje eu levo minha família toda a hotéis de 4 estrelas e não tô nem aí. Não tô roubando, não tô nem aí para você, ô mané, que tá me assistindo. Eu não vou deixar de usufruir do lugar da vitória, porque eu sei o preço que eu paguei e que eu tenho pago. E aí embaixo está a citação que eu realmente admiro esse outro pastor. Esse outro pastor disse o seguinte, no discurso dele: eu dirijo um Jeep 1999, já bem velho. A porta do lado direito foi amassada por um caminhão. Não tem ar-condicionado. Meus filhos o chamam de o grande tomate vermelho. Eu não quero outro carro. Não me importo com qual carro eu tenho. Não gasto tempo à noite orando por um carro. E se você me der um carro, eu vou vendê-lo e dar o dinheiro para os missionários. Eu não me importo. O que eu quero é ser como Jesus. Eu não choro porque eu não tenho coisas.
Eu choro porque eu não sou como Jesus. A gente tem se parecido mais com Paulo, às vezes. Então protestemos contra o secularismo religioso e reformemos como lidamos com o dinheiro, com a aprovação e com a carreira, para que sejamos mais como Cristo.